No Folha em Campo 14, vamos discutir futebol e política. Mais uma vez, Fernando Barros e Gustavo Luquezzi para explanar sobre o assunto. Reza a lenda que futebol, política e religião não se discutem, e quem ousa discuti-los é polêmica na certa. No último final de semana, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense ousou em desafiar a expressão popular ao colocar os jogadores do time entrando em campo com a camisa alusiva à campanha do presidenciável candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. A atitude provocou reação, inclusive do STJD, que estuda punir o clube. Eu estou aqui com meus amigos, quero provocar eles, o que eles acham dessa situação. Você acha que, de fato, o Atlético Paranaense... É correto essa atitude do Atlético Paranaense de colocar os jogadores para entrar com essa camisa? Você fala muito bem, Jason, que é um assunto que gera polêmica e vai sempre gerar. Tanto que a cada ano, talvez, eu tenha uma opinião sobre isso. Eu acho que política e futebol se misturam, sim, inevitavelmente. Mas eu acho que uma campanha direcionada, como foi essa atitude, essa ação do Atlético Paranaense, eu acho errada. Porque você direciona, você participa de uma campanha praticamente não obrigando, mas incitando seus torcedores àquilo, tirando um pouco até da liberdade. Se a gente for pegar campanhas direcionadas para isso, para mim é até um pouco covarde você usar dessa forma. Mas um jogador expor sua opinião, aquela coisa do Felipe Melo que ele disse que é meu futuro presidente Jair Bolsonaro, não vejo problema não, é a opinião do jogador, não vejo não. Mas do clube se posicionar numa campanha eu acho errado. E você, Fernando? Qual a sua opinião? Acho que Petralha errou justamente em... Fale quem é Petralha para não pegar... Mário Celso Petralha é presidente de honra do Atlético Paranaense, foi presidente do Atlético Paranaense e talvez o maior responsável pelo Atlético Paranaense ter saído do porte de um clube médio para um clube médio grande, um clube que está sempre incomodando, digamos, os 12 times mais tradicionais do Brasil. Petralha declarou até na internet seu voto em Jair Bolsonaro. Ele não faz exatamente uma campanha pró-Bolsonaro, mas ele já afirmou que é o candidato dele e, ao mesmo tempo, ele é até conhecido pelos seus críticos como alguém que tenta ser o dono do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, perdão. E ele, nesse ponto, ele está misturando o privado com o público. O Atlético Paranaense é uma instituição e é pró-torcedores. Então, se você vê algum torcedor que não compactua com essas ideias, como é que ele vai ver o seu próprio clube representando uma ideia que ele combate? Entendeu? Eu acho que ele erra nisso, que ele está colocando a opinião dele, os interesses dele, acima do próprio clube e dos torcedores. Independente ou não se o Atlético Paranaense tem uma torcida maior a favor do Bolsonaro, né? Ele teve uma votação expressiva lá no Paraná. Mas isso é errado porque vai além das atribuições do clube. Eu vi algumas críticas na internet que o pessoal criticou o Corinthians quando fez uma campanha Força Lula, estamos com você. Isso foi na época, mas não era nem em eleição, era quando o Lula estava com câncer. Fora que Lula e o Corinthians têm uma relação muito mais íntima, muito mais próxima do que Bolsonaro e o Atlético Paranaense. Lula o tempo todo sempre se declarou torcedor do Corinthians, foi conselheiro de honra, André Sanches, que foi presidente do clube, era próximo de Lula, e Bolsonaro ele tem o quê com o Atlético Paranaense? Se ele tivesse sido algum dia presidente do clube, como acontece muito, a gente tem muitos parlamentares que foram presidentes de clubes, de agremiações, até que faz um certo sentido você declarar o seu apoio. Mas da maneira como foi, por mais que o Atlético Paranaense não assuma, diga que foi uma coisa mais pró-Brasil, tá na cara que foi uma campanha escancarada pró-Bolsonaro, e isso era refletindo apenas os interesses do seu dito patrão do clube, porque até mesmo Paulo André, que provavelmente não é favorável à candidatura de Bolsonaro, se recusou a vestir aquela camisa. O jogador falou em Paulo André, é uma sensação, para quem viu o vídeo dos jogadores entrando em campo, é uma situação meio constrangedora, né? Você percebe no semblante deles, alguns, claro, tem a sensação do que está acontecendo ali, mas eu creio que nem todo mundo tem, de fato, a dimensão do que é aquilo entrando em campo, né? Eu não sei a tua visão em relação a olhar o jogador entrando em campo, né? É claro, o Paulo André que é um cara esclarecido, todo mundo conhece, é um cara que lê muito, que pinta, que foge do estereótipo do jogador de futebol, ele sabe, tem sua opinião formada, ele tem seu lado, enfim, e até isento, porque ele poderia chegar e dizer, eu quero entrar com a camisa pró-PT, pró qualquer outro candidato, e não, ele só ficou isento daquilo ali, como eu acho que tem que ser. Só que eu digo que eu mudo de opinião sobre esse assunto porque ele varia com o mundo. Eu acho que
O mundo de hoje está cada vez mais intolerante, cada vez mais difícil você discutir política. Então, quando você mistura o privado com o público, como o Fernando disse, eu acho que é um grande tiro no pé e depois você pode pagar caro por isso. Agora eu quero convidar você para participar da enquete. Volte aí. Você, no seu clube do coração, você gostaria de vê-lo manifestando apoio a algum candidato? Volte aí. Lembrando que estamos aqui, não é para levantar voto para ninguém, nenhum dos candidatos, é um debate apartidário. Voltando aqui ao assunto, vocês acham que o Atlético Paranaense deve ser punido, Lucchesi? Qual a tua opinião? Lembrando que o STJD, o procurador, já se manifestou sobre o assunto, né? Dizendo que há de fato, pode haver a denúncia, uma violação, né? Pode haver a violação, inclusive é uma bandeira que a FIFA encampa nessa questão política. Eu acho. Mas aí fica aí livre. Eu acho que toda demonstração dirigida, como eu falei, tem que ser punida assim. Não precisa ser de uma forma severa, porque é o primeiro caso no Brasil, pelo menos, de caso desse tipo. A democracia corintiana era outros movimentos, que se tiver tempo a gente vai falar aqui, mas os outros movimentos que houveram misturado com política eram outro tipo de caráter. Esse não, é dirigido para um candidato e tal. Então acho que tem que ser punido sim, de uma forma mais educacional, diria assim. Não faria nada pesado, não. E você, Fernando, lembrando... Até porque senão depois vira um brasileirão de político, né? Próximo, daqui a 2 anos vai ser de prefeito e de vereador. De vereador. Os times vão estar, cada time vai ser patrocinado aqui e pronto. Aí vira mistura. É a cultura da judicialização, né? Tudo também... Pois se der essa brecha, velho. Exato. E você acha também que o Atlético Paranaense... Eu acho que por aí, há um regulamento da CBF, do Regulamento Geral de Competições, que apesar do Atlético Paranaense ter colocado aquelas faixas no estádio, aquilo não está proibido, né? A CBF deixa claro que você tem que pedir autorização apenas em alterações em relação ao uniforme, a indumentária, que foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense na entrada em campo. Eles teriam que pedir essa autorização com 48 horas de antecedência do jogo. Não aconteceu. Então, se a gente olhar para a letra fria, para a letra da lei, o Atlético tem que ser punido. Mas há essa questão que eu acho que a gente tem que tirar um pouco do campo esportivo. Eu vi gente dizendo que o Atlético Paranaense deveria perder pontos no Brasileiro. Não, acho que aí já é demais. Já é ultrapassar o limite do bom senso, né? Como alguém gosta de falar, Paulo André. Mas o Atlético merecia, sim, sofrer um certo tipo de repreensão da CBF. A CBF dizer, olha, a FIFA não permite esse tipo de manifestação política. Tanto é que quando um jogador se manifesta politicamente em um campo, seja Neymar com aquela coisa a faixinha do 100% Jesus, ou quando um jogador faz um gol, comemora, levanta a camisa e tem uma mensagem por trás, o jogador é punido. Então o clube também não pode ficar acima disso e colocar esses interesses dele acima de qualquer regra que a gente esteja discutindo no futebol. Não é porque há uma liberdade de expressão que a gente vai poder abusar dela. Até porque, como eu penso, tem torcedor ali que não vai se identificar com essa visão política. E aí, como é que ele fica? Ele vai se sentir prejudicado pelo próprio clube que ele torce, sabe? Então seria aquela coisa de o Atlético poder vir a público e dizer, olha, pisamos na bola, não deveríamos ter feito isso, ressaltamos apenas que defendemos o direito de todos votarem, queremos que todo mundo saia de casa para poder votar, exerça a sua democracia. É um tipo de protesto diferente. Mas quando você está ali manifestando apoio somente para um candidato, você pode gerar consequências muito nefastas e que pode abrir precedentes perigosíssimos para que o futebol acabe se tornando isso e que outros clubes venham fazer o mesmo e acaba se tornando uma guerra muito maior além da guerra esportiva. A gente está falando muito do clube, mas a gente vê alguns jogadores se manifestando durante a pré-primeiro turno, né? Uhum. Mas pegando isso como gancho, vocês ainda acham muito pouco ainda para o Brasil, no Brasil, os jogadores vê muito pouco ainda de jogadores se manifestando. É obrigação também? Tem essa questão, é obrigação deles pelo poder de influência que eles têm? Não, acho que não. De jeito nenhum colocar isso como obrigação, nem com artista, nem com jogador. Botar como obrigação é um problema dele, a vida particular dele, o que ele pensa, o que ele quer fazer. Aí seria frescura demais também dizer ele é obrigado a se expor, porque ele é uma referência. Seria legal, mas obrigado jamais. Eu penso também. Acho que a gente não pode colocar determinação nenhuma, está exercendo até o livre direito de se expressar quando e como quiser do jogador. Se ele quiser se expressar, tudo bem, pode fazer isso. Eu acho até que não pode ser de uma maneira em que ele expõe o clube, que seja aquela coisa, no seu Instagram, como aconteceu com o Jadson ou com o Lucas Moura, eles declararam apoio a Jair Bolsonaro. Eu acho que aí não tem problema, o cara está na sua conta pessoal, na sua rede social, e declarando aquele apoio. Não envolvendo o clube nisso, que envolve uma massa muito maior e opiniões diversas,
Acho que tá tranquilo. Lucchesi fala aqui da não obrigação do atleta, artista, quem quer que seja, se manifestar publicamente sobre apoio político a candidato A ou B. Mas, voltando um pouco, ainda dentro desse assunto de eleições, a questão do acirramento que a gente vive, polarização, enfim, debate de ideologias muito polarizadas, né? Aqui no Brasil, você acha, Fernando, que tende a aparecer, brotar mais personagens do esporte em relação a isso, a mostrar, manifestar? Eu acredito que essa é uma tendência não só nacional, como mundial. Nos Estados Unidos, a gente vê jogadores como LeBron James, da NBA, Colin Kaepernick, da NFL, expondo suas posições públicas, né, suas posições políticas publicamente. E no Brasil, no período pré-ditadura, ou no período já no final da ditadura, a gente viu muitos jogadores que se posicionavam, né? Tivemos Reinaldo, um dos melhores jogadores da história do Atlético Mineiro, tivemos Sócrates no Corinthians, acho que Afonsinho do Botafogo. Tinham esses jogadores que não tinham medo de se expor. E depois de um tempo, com a redemocratização do Brasil, a gente passou um bom tempo com jogadores apolíticos. Não só no futebol, mas em outros esportes, no vôlei, no basquete, eram jogadores que não se metiam com esse tipo de coisa. Mas como eu enxergo pelo menos dessa maneira, no mundo todo está havendo meio que essa polarização entre ideais de esquerda contra direita, progressistas contra conservadores, de uma maneira que a gente não tinha visto antes. Talvez seja até uma consequência do debate se tornar universal por causa da internet, das redes sociais. E no Brasil, a gente acredita que dos anos 90 até recentemente, a gente viu muitos jogadores que não se manifestavam politicamente. Eles eram meio que usados como cabos eleitorais ao fim de suas carreiras, né? Os partidos grandes os cooptavam para que eles pudessem se candidatar e arrumar mais cadeiras para os partidos na Câmara, né? Mas eu acho que a tendência, tanto é que nos últimos dias a gente viu outros jogadores se posicionarem politicamente, como o Ronaldinho Gaúcho e Juninho Pernambucano, numa entrevista ao El País. Ele não deixou escancarado o seu lado, mas ele deu a entender qual lado ele estaria. Então eu acho que é uma questão de tempo para que esse debate se torne ainda maior. Tanta gente cobrou politização dos jogadores, tá aí, eles estão se politizando, você concordando ou não com seus ideais, mas agora sim, eles estão dando a cara a tapa para falar sobre isso. É um movimento maior, né? E você falou também da questão do hiato, né? Que há entre a democracia corintiana e qual o outro que você vai achar no período, né? Que virou um movimento, vamos lá, de reivindicação, um movimento político mesmo entre eles, e o mais próximo seria o bom senso. Sim. Eu não estou lembrado de outro movimento. Vocês só estão esquecendo um detalhe seguinte. Quando se fala sobre essa coisa da movimentação quase final de ditadura ali, não existia patrocinador como existe hoje. O podamento, se é assim que se fala, não existia. Os caras não tinham tanto a perder com isso, eles eram mais livres, e no mundo inteiro, quando se fala sobre essa coisa do Kaepernick, do LeBron, eu fico com o pé atrás do seguinte, porque é uma coisa nacionalista, não é uma coisa política exatamente, é uma coisa do Kaepernick contra a violência contra negros, da polícia americana, num caso que matou um rapaz, não vou lembrar o nome da cidade, e eles brigam por coisas internas, mas coisas... Não é de direita e esquerda, de coisas raciais e tal. Não que os afetam diretamente. Né? Eles são parte então disso. assim, não é uma briga que a gente pensa, que legal que eles estão envolvidos. Se a gente for pegar na Sérvia, no continente europeu, Croácia, Sérvia, esse pessoal sim briga de uma forma ferrenha e até sanguinária. Se a gente for pegar aquele livro Futebol Explica o Mundo, a gente vê que a política foi usada no futebol ali como massa de manobra. Então eu fico com o pé atrás sempre quando a gente fala isso, sabe? Porque nos Estados Unidos, não sei se é assim, não acho que é assim talvez, e acho que hoje em dia os caras são muito podados por patrocinadores e linhas de merchandising. Antigamente, não estou dizendo que era mais fácil, tirando mérito de Sócrates e Reinaldo, não, mas defendo um pouco do lado deles que não é tão fácil como era antes. Por isso a FIFA hoje encampa essa ideia de vetar mesmo, né, uma manifestação política, tanto em campo quanto na arquibancada. Porque os patrocinadores podem se aproveitar disso, líderes religiosos podem se aproveitar disso. É isso que eu digo, que eu mudo de ideia sempre. O mundo é outro, e o mundo muda. E eu mudo junto com essa ideia do mundo. Antigamente não tinha uma inocência. Essa coisa, eu sou cristão porque sou cristão e levanto... Agora você levanta 100% de Jesus, evangelho, porque tem algum dono de igreja que quer lucrar com aquilo ali. Então, você fica com o pé atrás e vou mudando. Tanto é que antigamente os jogadores podiam se posicionar
nos próprios jogos, né? Fazia um gol, levantava a camisa e estava lá a posição deles. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com as punições da FIFA, foi justamente para evitar esse tipo de polêmica. Exato. O tempo é curto, poderíamos ter, é um assunto que rende bastante tempo, né? Bastante programa, mas temos que encerrar. Obrigado mais uma vez pela participação. Esse foi o Folha em 14. Participe lá nos comentários. Acesse aí folhape.com.br. Até a próxima.